Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. E nós queremos aqui liberar mais um conselho, juntamente aí com o canal do pastor Alex Oliveira, né? Deus abençoe pastor Alex, Deus abençoe sua esposa, pastora Bárbara, né? E um abraço aí para todos os queridos que têm acompanhado aí no canal do pastor Alex Oliveira, essa série de conselhos para a vida conjugal. E hoje nós queremos deixar aqui também a nossa contribuição em um conselho que é importante demais para a vida conjugal, que muitas pessoas acabam não levando em consideração, mas é uma grande causa de desgastes e de aflições na vida conjugal. Esses dias eu estava observando, né, um determinado casal, que eles vivem uma situação complicada. Por quê? Essa moça é casada com esse rapaz e ambos moram na casa dos pais do rapaz, né? Eles moram ali naquela casa. E ele mora então junto com a mãe, junto com o pai, mas ele tem a sua esposa. Mas o interessante é que a mulher que atende às necessidades, pelo menos em termos de comida, claro, né? Em termos de roupa, parece ser ali a mãe daquele rapaz, mesmo que ele já esteja casado. E isso é um grande problema, isso é uma coisa interessante. Eu observava o comportamento daquela moça e eu vi ali que ela não é bem feliz dentro daquela casa, né? Porque aquele marido ainda continua sendo um filho. Ele continua ainda sendo um filho, apesar de agora ser um marido casado, ele continua sendo um filho. Ele é um marido-filho. Ele não é um marido-marido, não é? Ele é um marido-filho. Claro, pastor, mas calma aí, todo marido que tem a sua mãe viva, ele continua sendo um filho. Lógico, certo, claro, óbvio. Mas eu estou dizendo na questão da organização da vida conjugal. O marido, ele não pode continuar agindo como um filhinho da mamãe. Não é? Nem mesmo em relação à sua mãe, como também em relação à sua esposa. Esses dias, conversando com alguém dizia: mas o fulano chama a mulher dele de mãe. Não, a fulana chama o marido dela de pai. Isso é uma coisa que, sim, que não é correta, porque o teu marido não é o seu pai e a sua mãe não é a sua esposa. Então não é conveniente um marido ficar chamando a esposa de mãe, bem como não é conveniente uma esposa ficar chamando o marido de pai, ou de papaizinho, ou de paizinho, né? Porque não é assim que as coisas devem ser. Marido é marido, esposa é esposa. Essa parte da questão da filiação, de se apresentarem como filho, o marido, ele se apresenta como filho da esposa, não é? A esposa se apresenta como filha do marido. Não, gente, não é assim, são casais, né? É um marido de uma mulher, é a mulher de um esposo. Então eles não têm que se tratar nessa condição. E da mesma forma, o marido, ele tem que ter uma maturidade para ele não se posicionar em relação à sua vida, inclusive, como o filhinho da mamãe, uma vez que ele já está casado. Quando a gente olha para a palavra de Deus, onde nós temos aí toda a fonte de sabedoria para todas as áreas da vida, nós encontramos um texto muito interessante que fala, de certa forma, do papel que se deve ter, o que se deve ter em relação, né, do papel não, do posicionamento que se deve ter em relação, né? Então encontramos aqui na palavra de Deus o posicionamento correto que nós devemos ter em relação ao pai ou à mãe. Olha só que interessante, 2 Crônicas capítulo 15, veja só, versículo 16, 2 Crônicas 15, 16, estamos falando do rei Asa. Olha o posicionamento que o rei Asa vai ter em relação à sua mãe. Veja só, o rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade rainha-mãe. Olha só, ele depois. E é interessante essa palavra porque não ia mais Asa permitir que a sua mãe reinasse sobre ele. Isso é interessante demais. Calma aí, quem reina depois que o marido casa com a sua esposa é a esposa, não é a mãe. Não, mas a minha mãe é a minha rainha. Não, a sua rainha agora é a sua esposa. Tem homens que casados ainda continuam tributando à mãe a condição de rainha.
quando na verdade a rainha agora é a esposa. A rainha, sua rainha, meu amigo, é a sua esposa, não é a sua mãe. Né? Ah, mas a minha mãe é minha rainha. Ou o contrário, né? No caso da mulher, a mulher ela casou, mas o pai é o rei. O pai é o rei, não. O rei é o seu marido agora. Você é a rainha e o teu marido é o rei. Então veja que Asa, ele teve esse posicionamento, ele depôs a sua mãe. Ele tirou aquela influência, ele cortou aquela influência que a mãe exercia sobre ele, como rainha-mãe. Ele não permitiu mais que Maaca exercesse aquela influência real sobre a sua vida. E veja que Maaca, ela estava, de certa forma, exercendo uma influência negativa sobre Asa. Porque Asa, pelo menos nessa fase aqui do seu reinado, ele estava com o coração voltado para Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas Maaca, que era a mãe de Asa, ela tinha feito a imagem de Azerá. Ela tinha feito a Azerá uma abominável imagem que o próprio Asa destruiu. Então veja, por conta do posicionamento da mãe, havia ali uma idolatria que Asa queria extirpar de Israel. Mas a influência de Maaca, mãe de Asa, poderia trazer até mesmo consequências danosas para o povo. Da mesma forma que, dependendo do posicionamento da mãe, ou do que ela ensina, ou do que ela aconselha para o filho, ou para a esposa, ou do pai que ensina para a filha, ou para o filho, e isso pode trazer danos para a vida conjugal, desgastes para a vida conjugal. Então, o conselho é que você precisa ter um posicionamento, como o de Asa, cortar essa influência real, não é, que a sua mãe exerce sobre a sua vida. Você não é mais o filhinho da mamãe, você agora é um marido, você não é mais um filho. Você é filho, sim, mas você não se posiciona mais como filhinho da mamãe. Agora você se posiciona como um homem, como um chefe de família, como um marido. Não mais como um bebezinho que precisa dos cuidados maternos. Há necessidade de uma maturidade nisso. E da mesma forma, a esposa. Ela não pode mais ficar agindo, né, como aquela que recorre sempre à ajuda do papai, à ajuda da mamãe. Cadê a maturidade? Então é necessário em alguns casais que haja essa deposição, né? Como Asa depôs a sua mãe Maaca, é necessário que alguns filhos tenham uma atitude, um posicionamento sobre essa influência que os pais ainda podem estar exercendo sobre suas vidas, e isso com certeza pode estar prejudicando a vida conjugal, o relacionamento desse casal. Então que você que está ouvindo aí esse importante conselho, entenda que nós não estamos falando mal da sua mãe nem do seu pai, mas cuidado com a influência que tanto o seu pai quanto a sua mãe pode exercer sobre você, pode exercer sobre o seu casamento, pode exercer sobre sua esposa, sobre seu marido, e acabar trazendo para a vida de vocês uma consequência desagradável para a vida conjugal, desgastes desnecessários para o relacionamento conjugal de vocês. Então toma posse aí desse conselho e cuidado, muito cuidado com a influência que os teus pais podem estar exercendo sobre a sua vida conjugal, sobre o seu casamento. Deus